Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Este vídeo é para responder o comentário do nosso irmão Caleb Barreto, o qual vem fazendo uma crítica, respondendo em vários vídeos do canal Profecias Finais. E vou ler aqui um dos seus comentários. Ele começa dizendo aqui: esse idólatra nem sabe o que está falando. Ele nem sabe o que é a marca da besta. Ele só sabe idolatrar Ellen White e o sábado. Eu quero dizer que é muito fácil nós entender o que é a marca da besta, desde quando nós entendemos o que é a marca de Deus. Em Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e o verso 20, lá fala claramente o que é a marca de Deus. Lá diz que é o sinal de Deus, ou seja, a marca, é o santo sábado. Quando nós guardamos, obedecemos o quarto mandamento da santa lei de Deus, que é guardar o sábado, nós estamos sendo selados com o selo do Deus vivo e seremos batizados com o Santo Espírito de Deus. Portanto, agora fica fácil nós entender o que é a marca da besta. A marca da besta é o falso sábado, que é o primeiro dia da semana, o domingo. Quando será isso? Será quando os Estados Unidos da América do Norte aprovar o decreto dominical, ordenando a todos que grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, se conformam com a lei do Estado, do país, se conformam com o falso sábado, que é o domingo, que todos guardem esse dia. As pessoas serão marcadas na testa e na mão direita. Na testa serão aquelas pessoas que acreditarem que o domingo é o verdadeiro dia do Senhor. Acreditar que o domingo é o dia do Senhor. Essas pessoas recebem o sinal da besta na testa, que é na mente, foram enganadas. E as pessoas que recebem o sinal da besta na mão direita serão aquelas pessoas que, mesmo sabendo que o verdadeiro dia de guarda é o santo sábado, mas para não passarem por opróbrio e nem serem perseguidos pelas as leis dominicais, eles aceitam trabalhar no santo sábado e guardar o domingo. Ou seja, mão direita é símbolo de trabalho. Elas foram obrigadas pelas leis dominicais a trabalhar no santo sábado e guardar o domingo. Portanto, essas pessoas receberam a marca da besta na mão direita. Só vai poder comprar no tempo do decreto dominical somente as pessoas que se conformar com o decreto dominical. Ao contrário, não vão poder comprar. Todos aqueles que guardar o santo sábado em obediência ao quarto mandamento não vai poder nem comprar e nem vender, e ainda mais serão perseguidos. E finalmente virá a pena de morte para todos aqueles que não obedecer o decreto dominical, não abandonar de guardar o santo sábado. Mas Deus livrará o seu povo com a segunda vinda de Cristo. Portanto, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, eu quero deixar bem claro também, aqui o irmão Caleb Barreto fala que eles, que somos nós, os adventistas do sétimo dia, só sabe idolatrar Ellen White e o sábado. Isso não é verdade. Nós não estamos idolatrando nem Ellen White e nem o sábado. Ellen White, nós aceitamos os seus livros porque esta igreja está encaixada na profecia. Nós somos o povo de Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse capítulo 19, verso 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, aceitamos os livros, aceitamos o espírito de profecia. Esta igreja tem
na verdade, o espírito de profecia, que são os livros de Ellen White. E sobre o Santo Sábado, nós não idolatramos, guardamos ele segundo o mandamento, obedecendo o quarto mandamento da Santa Lei de Deus. É o dia memorial divino da criação, é o selo do Deus vivo e devemos obedecer. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Se nós deixar de obedecer a Santa Lei de Deus, nós vamos incorrer no pecado, vamos permanecer no pecado. Mas nós aceitamos a Cristo Jesus. E por nós ter aceitado a Cristo Jesus, nós não vamos agora andar nas obras de antigamente, no tempo que nós não tínhamos Cristo Jesus. Mas ao contrário, andar em novidade de vida, em obediência aos 10 mandamentos de Deus. Que Deus seja louvado. Agora nós vamos para o outro comentário do irmão, que diz assim. Aqui ele está respondendo para outra pessoa, para o Reinaldo Ferreira. Então ele diz, os mandamentos é o Evangelho de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 2. Ele está dizendo que não é mais para obedecer os mandamentos, mas sim que os mandamentos é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ler em Atos capítulo 1 e o verso 2 para ver o que se diz lá. Em Atos 1 e o verso 2 ele diz assim: até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui diz que foi dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então nós vamos agora entender o que significa isto, dado mandamento pelo Espírito Santo. Nós vamos para Hebreus, o capítulo 10, verso 11. Em diante diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Verso 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Então aqui em Atos capítulo 1, verso 2, é dito até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo escreveu no coração e na mente dos apóstolos a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Então está bem claro aqui, meu irmão. Esse verso é para nós entender o Evangelho de Cristo. Ele está ligado com a santa lei de Deus. É bem claro que a Bíblia diz que o Espírito Santo escreveu na mente e no coração do seu povo a sua santa lei. Hebreus capítulo 10, verso 12, verso 15 a 16 que eu li. Então, continuando o comentário do irmão, diz assim, ele diz que tem que ler a Bíblia. É como estou lendo a Bíblia. E está tudo errado o que o irmão quer apresentar para o povo aqui. A interpretação correta é desta forma. Aí ele continua dizendo, você, Maria, vai com as outras. Não entendi o que significa isso que quer dizer. Lê a Bíblia, recomendo para ler a Bíblia. O apóstolo Paulo chama a lei de ministério da condenação e ministério da morte. Segundo os Coríntios 3, verso 6 e verso 11. Aqui está apresentando, que mostrou que o apóstolo Paulo, está dizendo aqui, né, chama o ministério da morte, né? Paulo chama a lei, né, de ministério da condenação e ministério da morte. Então nós vamos ler esse capítulo para nós entender melhor. Primeiro eu quero ler aqui em Hebreus, onde eu estou aqui, Hebreus capítulo 8,
e o verso 7 diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiguada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiguado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então aqui está falando das duas alianças. A primeira aliança foi anulada com a morte de Cristo. Agora aqui mostra a segunda aliança. A segunda aliança Deus fez com a casa de Israel, com a casa de Judá. Qual é a nova aliança? Aqui diz a nova aliança. É a lei de Deus escrita na mente e no coração de seu povo. E o que mais? Diz, e o evangelho de Cristo. Por quê? Diz assim: e não ensinará jamais a cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então a nova aliança é o evangelho de Cristo e a santa lei de Deus escrita na mente e no coração de seu povo. Então aqui está bem claro. Qual é a nova aliança? É a lei de Deus escrita no coração e na mente de seu povo, e o evangelho de Jesus Cristo, o qual nós lemos aqui em Hebreus capítulo 8, do verso 7 ao verso 13. Agora nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, o qual o irmão apresenta aí como prova que não é mais para obedecer os mandamentos de Deus, mas ao contrário. Diz assim: como a nova aliança é a lei de Deus escrita na mente e no coração do seu povo, e o evangelho de Cristo, Paulo começa aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, começa assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então aqui Paulo já começa do verso 1 até o verso 3 que eu li, está falando da nova aliança, que o Espírito Santo escreveu sua lei na mente e no coração do seu povo. Aqui Paulo fala que vós sois a carta, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui é o povo da nova aliança. O verso 4 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus,
não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revertiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então aqui Paulo está falando, se o ministério da condenação foi glorioso, quanto mais o ministério do Espírito, o ministério da justiça, é ainda muito maior. No ministério da condenação, o qual foi a primeira aliança, a santa lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Esta antiga aliança, que foram os 10 mandamentos, o santuário e o seu serviço, que era com sangue de animais, o sacrifício que era com sangue de animais. Sim, esta primeira aliança foi gloriosa, mas Paulo fala que esta segunda aliança, que é com sangue de Cristo, o santuário no céu, o qual se descreve em Hebreus, o santuário no céu da nova aliança. E aqui em Coríntios chama de esta segunda aliança de ministério do Espírito, ministério da justiça. Sim, se a antiga aliança foi gloriosa, quanto mais a nova aliança. Como está escrito no verso 3, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A nova aliança, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, a nova aliança, que é agora a atual aliança, a santa lei de Deus, está escrita nos corações do seu povo. Portanto, é por isso que nós guardamos sábado, que agora os 10 mandamentos estão escritos em nosso coração e na nossa mente, como está escrito aqui e como está escrito também em Hebreus. Portanto, a interpretação do irmão dizendo que Paulo chama a lei de ministério da condenação como um pretexto para dizer que não é mais para obedecer os 10 mandamentos, é erroneamente. Os 10 mandamentos, ao contrário, agora que está mais glorioso, agora está escrito nos nossos corações os 10 mandamentos. É por isso que nós guardamos todos os 10 mandamentos, porque esta é a nova aliança de Cristo. Escreveu a sua santa lei nos nossos corações e na nossa mente. Agora nós vamos ler aqui o que o irmão falou aqui também, apresentando o João capítulo 5, verso 18, aplicando erroneamente, dizendo que Jesus quebrou o sábado. Nós vamos ler e vou falar o sentido original desse verso. Jesus nunca quebrou o sábado, mas o irmão erroneamente está apresentando aí em João 5 e 18. Diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Para quem não entende as Santas Escrituras,
aqui dá para pensar que Jesus violou o sábado. Mas quando nós lemos o contexto aqui do capítulo 5, nós vamos ver que Cristo aqui curou um homem no dia do sábado. E os judeus, eles não sabiam mais guardar o sábado, conforme Deus deixou para eles se guardarem o sábado. Eles não sabiam guardar o sábado. Eles acreditavam que Cristo, fazendo uma cura de sábado, estava transgredindo o santo sábado. Mas Cristo disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Foi feito por causa do homem. Portanto, um homem doente no dia de sábado, ele não está descansando segundo a vontade de Deus. Então agora Cristo chega e cura este enfermo no dia de sábado, para que esse enfermo descanse, para que esse homem descanse no seu santo dia. Mas para os judeus, Jesus violou o sábado. Mas é para eles, não para Deus. Portanto, aqui, Cristo não quebrou o sábado de forma nenhuma. É muito fácil uma pessoa que não tem Deus acusar o Filho de Deus, dizendo que Jesus violou sem ter violado. Então aqui é a acusação dos judeus contra Jesus. Mas Jesus disse: quem de vós me convence de pecado? Jesus não pecou. Se Jesus tivesse quebrado o sábado, Jesus tinha pecado. Ele mesmo disse que eu obedeci os mandamentos de meu Pai. Ele mesmo disse que eu não vim abolir a lei, mas cumprir. E agora, como o irmão apresenta aí, dizendo que Cristo quebrou o santo sábado, isto é aplicar erroneamente as santas escrituras. Leia o contexto, e você vai ver que aqui é uma acusação dos judeus contra Cristo. Mas não que seja verdade. Cristo não quebrou o santo sábado. Então que Deus abençoe a cada um. E fica bem claro que o ministério da condenação foi a antiga aliança. Foi a lei de Deus, foi escrita em tábua de pedra. Mas o ministério da justiça, a lei de Deus, é escrita no nosso coração. E que o santo sábado permanece em vigor para ser guardado, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade. É só conferir Isaías capítulo 66 e o verso 23. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal Profecias Finais, se inscreva. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Amém.